O segredo para construir uma rotina dos sonhos. Eu tenho certeza que todo mundo já teve vontade em seguir aquela rotina perfeita. Leitura, treino, focar nas metas, realização, conhecimento, novos projetos e etc. Mas, se você está vendo esse vídeo, você já deve ter percebido que não é fácil seguir uma rotina. Ainda mais se você tiver um perfil totalmente oposto de uma rotina. Só que hoje nesse vídeo eu vou explicar para vocês a importância de ter uma rotina, como construir uma rotina e os benefícios dessa rotina. Beleza? Fique até o final desse vídeo, nós estamos começando mais um programa Hacks para tirar as suas metas do papel. Eu sou o Wallace Martins, eu te ajudo a você realizar as suas metas e vencer a procrastinação. Bora lá, estamos começando mais um aulão. E hoje nós vamos conversar sobre a importância da rotina na realização dos nossos sonhos. Eu tenho certeza que se você tivesse seguido aquela rotina ideal, a rotina dos sonhos, é bem provável e quase certeza que o seu sonho já teria sido realizado. Mas o que é rotina? Rotina é um padrão e um comportamento que nós mantemos constante todos os dias. Isso faz que nós tenhamos uma rotina. Então, se você todos os dias quer ler, você tem uma rotina de leitura, um horário e um comportamento de leitura diário. Isso é muito importante. Nós temos algumas rotinas padrões que é muito fácil de ser seguida, como a rotina de alimentação, acordar cedo, tomar um café da manhã, almoçar, tomar um café da tarde, jantar, alguns têm um momento de ceia, são rotinas fáceis de ser executadas porque gera em nós uma recompensa imediata e também gera em nós uma necessidade em se alimentar no mínimo aí 4 vezes por dia. Só que como que nós conseguimos construir uma rotina que faça que a gente realize os nossos sonhos e as nossas metas de uma forma mais fácil? Porque da mesma forma que se tornou automático nós termos essas refeições, também se tornará automático nós termos esses comportamentos que gera bastante resultado. Imagina você que tem dificuldade em ir para a academia e fazer exercícios físicos. Se você tivesse uma rotina em conseguir fazer exercícios físicos e automaticamente se tivesse uma vontade de ir para a academia. Eu tenho certeza que seria muito mais fácil. Mas como que funciona a rotina? A rotina é uma ação que nós tomamos na nossa vida diversos dias que gera o hábito. Então a rotina ela está linkada totalmente com a construção de um novo hábito. Então uma pessoa que tem uma rotina de leitura construiu um hábito de leitura. Uma pessoa que tem um dos grandes problemas para a realização de um sonho, de uma meta, de um objetivo é a falta dessa rotina na nossa vida. Porque você já sabe que muitas das vezes a realização do seu sonho, do seu objetivo, da sua meta não acontece do dia para a noite. Um exemplo, se você quer ler 12 livros por ano e você não tem o hábito de leitura, você já entendeu que não é somente no instalar de dedos que você começa a ler igual um doido. Existe todo um processo até você começar a gostar de leitura. Entendendo isso, nós entendemos que a rotina é um dos maiores hacks para a realização das nossas metas e dos nossos sonhos. Por quê? Se a atividade que nos faz realizar a nossa meta e o nosso sonho está inserido dentro de uma rotina nossa, fica bem mais fácil de realizar. Um exemplo, alguém que tem uma meta durante um ano de perder 15 quilos. Fica bem mais fácil quando essa pessoa encaixa o exercício físico dentro da rotina. Porque quando dá um certo horário, nós já estamos sendo condicionados a fazer esse comportamento e essa atividade. Então a rotina é um dos maiores hacks milenares que nos ajuda a realizar os nossos sonhos e os nossos objetivos. E agora que você já entendeu isso, você já entendeu a importância de colocar a rotina dentro do seu sonho e dentro das suas metas, nós vamos se aprofundar um pouquinho mais. Por que as rotinas ainda não estão dentro dos seus sonhos, dentro das suas metas e como inserir elas dentro
do seu dia a dia. A primeira coisa que você precisa ressignificar é a importância dessa atividade para a realização desse sonho. Então, primeira coisa que você ressignifica a importância. Segunda coisa, você vai encaixar essa atividade dentro do seu sonho, dentro do seu objetivo. Isso é muito importante. Um exemplo, uma pessoa que quer fazer exercício físico para emagrecer. Então, ela vai encaixar esse comportamento dentro da rotina dela. Então, a pessoa ela trabalha das 8 às 18, que é um horário comum. Ali ela tem uma pausa para almoço e etc. Qual que é um dos melhores horários para essa pessoa conseguir encaixar a rotina de treino dela? Conseguir encaixar o treino dentro da rotina dela. O primeiro horário é o horário antes do serviço. Então, treinar das 6 às 7. Talvez você fale, Wallace, mas é muito difícil acordar cedo e etc. E realmente, não é muito fácil, porque você precisa construir um novo hábito. E toda a construção de hábito leva tempo. E a construção de hábito ela se torna mais eficaz quando nós fazemos com constância. Dando um exemplo da própria academia, quando você se exercita no mínimo 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, você não sente tanta dor no músculo. Mas quando você fica um mês sem se exercitar e depois você vai treinar de novo, você sente dor no músculo. Por quê? A falta de constância e a falta de foco dentro dos nossos sonhos e dos nossos objetivos traz uma dor muito grande. Então, para você começar a entender a importância da rotina, é só você fazer essa comparação sobre alguém que treina 3 a 4 vezes na semana e alguém que treina uma vez no mês. Essa pessoa que treina 3, 4 vezes na semana, o corpo dela já está se adaptando a ter esses estímulos e também essa recompensa. Já uma pessoa que treina somente uma vez no mês, o corpo ele não está apto e também ele não está reconhecendo esses exercícios e essas atividades. Então a energia para uma pessoa fazer um exercício comparada a outra é bem maior. E eu gosto de mostrar 2 tipos de rotina. Primeiro, uma rotina atraente e segundo, uma rotina automática. O que é uma rotina atraente? Uma rotina atraente é aquela que faz muito sentido para você. É como você estivesse dentro de um barco e você estivesse remando atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. Uma rotina automática é aquela que você está dentro de um barco, só que você não tem nenhuma possibilidade de remar. Você está indo de acordo com a onda ou de acordo com a direção de outra pessoa que está no barco. Então existem esses 2 tipos de rotina, uma rotina atraente e uma rotina automática. A maior parte das vezes nós nos encaixamos dentro de uma rotina automática. Então nós encaixamos o nosso serviço dentro dessa rotina, nós encaixamos as necessidades fisiológicas, que é a necessidade de se alimentar dentro dessa rotina. Então nós encaixamos as necessidades primárias, né? E essas são rotinas automáticas, fáceis de ser geradas dentro de nós. Só que as rotinas atraentes, que realmente vai fazer que nós tenhamos resultado, elas precisam de uma energia no início para começar a fazer sentido e se tornar habitual. Isso é muito importante. Então, hoje você não tem nenhuma disciplina de leitura. Você vai criar uma rotina, você vai encaixar a disciplina de leitura dentro de uma rotina. E é muito importante você utilizar alguns pequenos hacks para que isso seja leve e fácil de ser executado. Por um exemplo, meu tempo de leitura ele sempre começa antes do meu horário de serviço. Então, na maior parte das vezes, 97% das vezes, eu começo a ler antes de eu abrir meu computador e trabalhar. O que meu cérebro ele já começa a entender? Esse cara ele tem uma rotina, ele tem um comportamento repetitivo sempre antes dele fazer isso. Então, quando eu tenho uma reunião urgente ou quando eu tenho que fazer algo urgente e eu não leio, automaticamente meu cérebro começa a me cobrar. Por quê? Eu consegui mostrar para o meu cérebro que a leitura ela é tão importante quanto somente fazer aquilo que é urgente e necessário, como apagar um incêndio. Então eu gosto sempre de dar esses 2 exemplos. Existe o exemplo de uma rotina atraente e o exemplo de uma rotina automática. A rotina automática, ela nem sempre vai levar você
para onde você quer ir. E na maior parte das vezes, ela vai levar você aonde você não quer ir. E nós precisamos ficar vigilantes para nós não estarmos no modo automático e sim estarmos no modo manual, onde nós estamos gerindo os nossos comportamentos e os nossos hábitos para chegar aonde nós queremos chegar. Por que é muito importante a rotina? Imagina um jogador de futebol, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ele é só bom porque o futebol se tornou algo rotineiro para ele. É algo que ele faz de grande frequência. E todas as vezes que você faz algo com muita frequência e constância, automaticamente você começa a se tornar um expert naquilo. E você sai da média e você começa a ter muito resultado. Então, quando nós encaixamos a rotina para a realização dos nossos sonhos, nós estamos falando o que para o nosso cérebro? Olha, isso é tão importante que isso faz parte da minha vida. Todos os dias eu vou fazer esse exercício, eu vou fazer essa atividade, eu vou fazer esse treino, porque eu quero me destacar nessa área. Então, o jogador de futebol, ele já tem a rotina de treino dele. E a rotina de treino dele pode ser diversa, mas uma coisa ele sempre vai estar fazendo, que é treinando. Tem pessoas que querem sair do emprego, só que a rotina automática é tão grande que a única coisa que ela faz para pensar em sair é somente pensar e não agir de nenhuma maneira. E isso é muito importante nós entendermos. Às vezes nós estamos vivendo algo que nós não queríamos estar vivendo, mas nós não fazemos nada para mudar isso. Wallace, mas eu tenho pouco tempo, eu não tenho tempo suficiente, você não sabe como é a minha vida e realmente eu não sei, mas eu recomendo você assistir algumas aulas do programa 48 horas, que eu mostro que nós temos tempo necessário, só precisamos gerir da melhor forma para realizar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Eu assisti o filme Creed 1, sou muito fã dessa série, e algo que ficou muito marcado nesse primeiro filme é que o Rocky Balboa, ele fala para o Adonis Creed o seguinte: um passo de cada vez. Quando você entende a rotina dentro da sua vida, você entende um passo de cada vez. Sabe, para você conseguir o corpo que você quer, um passo de cada vez. Não precisa cortar atalhos. Para você conseguir ter a empresa que você quer, um passo de cada vez. A única coisa que você precisa é clareza e não parar de caminhar. Será que você está dando um passo de cada vez ou você está parado e faz somente uma vez na semana? Se você quer ser o melhor e se você quer acelerar algo na sua vida, você precisa continuar caminhando e não parar. E às vezes parece até óbvio, mas uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos tempos, que o óbvio, ele é o qual que menos as pessoas conseguem perceber. Sabe, aquilo que é simples e aquilo que é óbvio passa despercebido por muita pessoa, como também passou por muito tempo despercebido na minha vida. Quais as melhores vantagens de você utilizar a rotina? Existem diversas, mas eu separei algumas para vocês. Primeiro, a rotina ela faz que a energia, o foco e também a disposição para aquela tarefa ela se torne mais leve. O seu cérebro ele não precisa gastar tanta energia para que você execute aquela tarefa e aquela atividade. Esse é o primeiro grande diferencial de quando você encaixa uma rotina para realizar o seu sonho. Segundo e muito importante, a rotina ela é um facilitador dentro dos nossos sonhos e dentro dos nossos objetivos. Quando aquilo se torna parte de nós, dificilmente nós não vamos realizar aquilo. Então, um exemplo. Um tempo atrás uma pessoa me perguntou: Wallace, se eu te oferecesse 500 mil reais em um ano para você trabalhar, em troca dos seus projetos, dos seus planos, dos seus propósitos e da sua agência, você trocaria? Eu, de maneira nenhuma. Se eu oferecesse 1 milhão, você trocaria? Eu, de maneira nenhuma. Por quê? Hoje, os meus planos, os meus propósitos, estar gravando esse vídeo para vocês, não tem dinheiro que pague. E parece às vezes até ser um jargão ou algo muito repetitivo, mas é algo que eu sei que não faz sentido para mim. Por quê? Eu acredito que eu nasci por um propósito. Quando eu entendo e reconheço esse propósito, nada consegue completar esse vazio. Isso é muito importante. Quando você encaixa uma rotina, quando aquilo se torna parte de você, já não é mais algo que você faz parte da sua identidade. Chega para um leitor, para uma pessoa que tem o hábito de ler livros. Você não vai ver essa pessoa como uma pessoa comum, você vai ver essa pessoa com hábito de leitura.
Tanto que eu até chamei ele de leitor no início. Porque aquilo para de ser somente uma atividade que aquela pessoa faz e se torna parte da identidade daquela pessoa. E isso é muito importante. Se torna bem mais fácil você realizar o seu sonho, sua meta, seu objetivo, quando aquilo se tornar parte da sua identidade. Olha, eu tenho dificuldade em fazer academia. Faz o exercício físico se tornar parte da sua identidade, fica bem mais fácil. Como que eu faço aquilo se tornar parte da minha identidade? Quando as pessoas olharem para mim, olhar que eu sou uma pessoa que lê livros, eu sou uma pessoa que faz exercício físico, eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Como que eu faço para isso acontecer? Com o hack de rotina. Faça isso diversas vezes e um tempo seguido, que isso vai se tornar natural dentro da sua vida. A rotina faz você dar um passo de cada vez. Gente, a rotina é mágica quando nós aplicamos da forma certa, porque faz nós darmos um passo de cada vez. Mesmo cansado, é somente um passinho. Mesmo exausto, triste e desanimado, é somente um passo. Não burle a sua rotina. Só que nós, como seres humanos e várias informações, o que nós temos mais dificuldade é seguir uma rotina. Por que nós temos dificuldade em seguir uma rotina? Várias vezes existem vários planos, existe vários convites, existe um momento quando nós vamos estar cansados, que nós não vamos ter saco nenhum para resolver aquilo. Mas ser fiel à sua rotina é ser fiel com aquilo que você acredita. Então isso é muito importante. Eu vou listar alguns inimigos da rotina, né? Primeiro inimigo da rotina, falta de gestão de tempo. Você precisa ter a gestão de tempo. Você precisa ter aquele caderninho que você coloca todas as atividades do dia. Se você não sabe aquilo que você precisa fazer no dia, é bem provável que você não tem uma rotina e você também não sabe aonde você quer chegar. Esse é o primeiro ponto. Quando a pessoa não organiza o dia dela, ela já perdeu o dia. Segundo ponto muito importante, ter clareza aonde você está e aonde você quer chegar. Quando você não tem clareza aonde você está, aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E até parece que é uma frase de efeito ou uma frase muito repetitiva, mas é uma realidade dentro da nossa vida. Todas as vezes que você não sabe aonde você está, que é o primeiro ponto, e aonde você quer chegar, qualquer lugar que você chegar já vai ser um lugar que é suficiente que você pare e você desanime no meio do caminho. Terceiro grande inimigo da rotina é não saber dizer não para outras pessoas. Quantas vezes você parou o seu projeto, você parou o seu alvo, você parou a realização do seu sonho porque você não sabe dizer não para outras pessoas? Quem diz sim é uma pessoa que não sabe aonde quer chegar. Então, se você tem dificuldade em dizer não, começa treinando agora. Porque ou você sacrifica o seu sonho, ou você sacrifica os sonhos de outros. E eu decido sacrificar os sonhos de outros para viver o sonho que eu tenho. Isso é muito importante. Eu conheço várias pessoas que não conseguem ter tempo suficiente, não conseguem ter uma rotina atraente, porque está inserido várias vezes dentro dos sonhos e dos planos de outras pessoas. E aí acaba não dando certo mesmo. Eu acredito que esses são os 3 grandes inimigos da rotina. Então, fuja e vence esses inimigos, porque vai ficar muito mais fácil você construir e realizar uma rotina. Onde as pessoas mais erram na rotina é não ter aquela checagem. Sabe quando você vai fazer uma viagem e você precisa verificar o filtro de água, você precisa verificar o óleo, você precisa verificar a pastilha de freio? Isso é muito importante para nós verificarmos dentro da nossa rotina. Eu já criei rotina, gente. Criei aquela rotina ideal, a rotina atraente, várias vezes. E eu não consegui sustentar nem durante uma semana. Por quê? Não verifiquei, não acompanhei e quis criar algo muito automático. A rotina ela não pode ser criada de algo automático. Minha rotina atraente é todas essas atividades. Nós precisamos entender que um dia, às vezes, é diferente do outro. Então, nossa rotina, ela tem que ser atraente, mas também ela precisa ser um pouco flexível. Eu preciso fazer aquilo lá, mas eu consigo encaixar de uma maneira melhor dentro daquele dia ou dentro daquela estação. Isso é um ponto muito importante, tá? Segundo ponto muito importante é não fazer a checagem. A checagem ela é necessária para ver aonde nós estamos acertando e aonde nós precisamos melhorar. Então, um exemplo. Você tem sua rotina lá, e aí você guarda a sua rotina dentro da gaveta e esquece e não acompanha como que tem sido os resultados dela.
é bem provável que depois de 2 dias você já esqueça a sua rotina atraente, e aí não dá certo. Então você precisa checar todos os dias as tarefas que foram realizadas, as tarefas que ficaram pendentes e as tarefas que você precisa realizar amanhã. E também a sua rotina principal, como leitura, momento de oração, estou dando algum exemplo, treino, alimentação saudável e etc. Isso precisa se tornar de forma automática dentro da sua vida, mas ela também precisa passar por um processo de checagem para que você não se perca no meio do caminho. E o lugar que eu vejo que as pessoas mais erram é não ser constante e desistir no meio do processo. Meu, se você lembrasse o mesmo motivo que fez você começar com essa intensidade e essa vontade, é bem difícil que você pararia no meio do caminho. Vai ter dias que vai ser difíceis mesmo, mas não é necessário jogar tudo pro alto, não é necessário descartar tudo, e sim permanecer para que realize. Então, segue essa dica aí, crie uma rotina atraente, porque vai ficar bem mais fácil de você realizar seus sonhos e os seus objetivos. Gente, muito obrigado, curte, segue, nós temos canal no YouTube e também no Instagram, e até logo. Falou!